E dando sequência ao nosso evento, convidamos agora para assistir à tão esperada mesa de discussões sobre o futuro do Energy Storage no Brasil. Os nossos convidados são o senhor Raul Beck, do CPQD, o senhor Hildo Betti, da PHB Solar, o senhor Carlos Brandão, da ABAC, o senhor Gustavo Ponte, do EPE, o senhor Fernando Campagnoli, da ANEEL, o excelentíssimo senhor Vitor Lippe, deputado federal. Boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo, e especialmente aos participantes da mesa redonda do segundo Energy Storage Brasil, onde vamos debater sobre o futuro do armazenamento de energia no setor elétrico do nosso país. Nessa mesa de debate teremos conosco o senhor Hildo Betti, da PHB Solar, o senhor Carlos Brandão, da ABAC, Associação Brasileira de Armazenamento de Energia e Qualidade de Armazenamento e Qualidade de Energia, o senhor Fernando Campagnoli, da Superintendente de P&D e Eficiência Energética da ANEEL, o senhor Vitor Lippe, deputado federal por São Paulo, Sorocaba, o senhor Gustavo Ponte, da EPE, e vamos falar sobre políticas públicas, tecnologias, novos negócios, cadeia produtiva, oportunidades de negócios, etc., para o setor de Energy Storage no Brasil. Para iniciar, todos os participantes terão cerca de 1 minuto e meio, ou melhor, terão cerca de 30 segundos para se apresentar, dizendo seu nome, área de atuação, empresa, etc. Podemos começar com o senhor Hildo Betti. Boa tarde a todos. É com grande satisfação participar desse fórum de Storage Energy. Sou sócio fundador da PHB Eletrônica de 1984, quando começamos a empresa. Temos uma longa história na área. Desde já 2015, começamos o desenvolvimento com as baterias, aí, como o amigo Raul, do CPQD, né? E a aplicação também dessa tecnologia em situações de container, também para clientes residenciais. E achamos que o momento ainda não chegou do mercado, mas estamos trabalhando nele com antecedência para quando isso acontecer, estarmos preparados. Obrigado. Por favor, Fernando. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Campagnoli, trabalho na Superintendência de Pesquisa, Desenvolvimento e Eficiência Energética da ANEEL. Atuo na ANEEL há aproximadamente 18 anos já e estamos aqui para discutir o novo futuro do Energy Storage aqui no Brasil. Obrigado. Obrigado. Por favor, deputado Vitor Lippe. Raul, obrigado pelo convite. Quero cumprimentar todos aí os membros da nossa mesa virtual, né? Cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo e dizer que eu vou estar aqui com o meu anotando tudo, viu, Raul? Eu vim para aprender com vocês. Eu sou um grande entusiasta lá no parlamento. Tenho dedicado uma parte do meu tempo a uma visão estratégica do Brasil, participando dos principais movimentos de modernização do Brasil, quer seja reforma trabalhista, reforma previdenciária, agora a reforma tributária, que eu faço parte também da comissão, mas nós temos uma visão estratégica do país, que uma das grandes oportunidades é a questão da energia, das energias renováveis, a energia solar, a questão, inclusive, do armazenamento. Então, eu sou médico de formação, fui prefeito de Sorocaba há 8 anos, fui secretário de saúde há 8 anos, fui presidente do Parque Tecnológico aqui em Sorocaba, é uma cidade muito voltada também às energias renováveis. Então, criamos aqui um arranjo produtivo local de energias renováveis e tenho todo interesse em acompanhar, como parlamentar, uma discussão tão importante, porque sei que esse é um componente essencial e eu tenho também feito a defesa muito grande da indústria nacional para que a gente possa fortalecer as nossas cadeias produtivas, entendendo que essas cadeias produtivas são cadeias tecnológicas também, e elas geram empregos, movimentam serviços, né, aqui no país, e eu entendo que o Brasil, como o 5º país do mundo, em
em número de habitantes, tem um mercado consumidor fantástico e nós esperamos que o Brasil possa ser não um importador dessas tecnologias, mas possa ser um futuro um grande exportador dessas tecnologias. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Carlos, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de mesa. Meu nome é Carlos Augusto Brandão, sou presidente e fundador da Associação Brasileira de Armazenamento e Qualidade de Energia, fundada em 2017, quando, desde então, nós temos passado a percepção das tecnologias, da viabilidade das tecnologias, a nível de Brasil, indústria e governo brasileiro, para um mundo que tem 200 gigawatts e que o Brasil começa a caminhar nesse processo agora. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Por favor, Gustavo. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite, o pessoal da organização, ao Raul, que está moderando esse painel. Eu sou Gustavo Ponte, superintendente adjunto da área de geração da EPE. A EPE é a empresa de pesquisa energética, ela é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, né? E nosso papel é dar o suporte ao Ministério na definição das políticas por meio dos nossos estudos. Então, acho que vai ser interessante conversar um pouquinho sobre o que a gente tem estudado na EPE e qual é a visão que a gente enxerga para o armazenamento no planejamento energético. Ok, obrigado, Gustavo. Agradeço a todos pelo gentil atendimento ao nosso convite. Tá? É um prazer estar com vocês aqui nessa mesa de debate no dia de hoje. Tá? E, dando início ao debate, temos várias questões para serem respondidas por todos. Porém, a gente tem uma limitação de tempo. Tá? Então, eu peço que tentem não exceder um minuto e meio, no máximo 2 minutos para as suas respostas, ok? Então, começando, qual o principal benefício que o armazenamento de energia trará ao consumidor de energia elétrica no Brasil? Quem gostaria de começar comentando sobre os benefícios do armazenamento de energia para o consumidor no Brasil? Bom, alguém tem que puxar a bola. Sem dúvida nenhuma, como a gente tem visto em vários lugares do mundo, o maior benefício para o consumidor final é a redução de custos, a efetiva redução de custos em termos de tarifas e PPAs em energia. Por quê? Porque o armazenamento de energia hoje se aplica em grandes vertentes, principalmente no acoplamento dele em sistemas híbridos, solares e eólicos, fornecendo uma energia renovável e mais barata. Em segundo lugar, nos próprios sistemas de transmissão, que ele já se torna viável como os mais confiáveis e baratos em termos de serviços ancilares. Isso tem sido aplicado em diversos lugares do mundo. E, em terceiro lugar, quando entra no Brasil a tarifa de conta, inclusive, nos consumidores de baixa tensão, a exemplo do que já começou a acontecer para os consumidores de média tensão que já pagam uma ponta diferenciada na tarifa azul e na tarifa verde, esses consumidores têm de energia de ponta muito mais barata do que a ponta fornecida pelas próprias concessionárias de energia ou pela linha de energia que os consumidores livres têm. Então, além do problema do custo menor de energia, há uma dizer que isso está mais em evidência, né? Parte intrínseca do processo, que é o anseio da sociedade de energia segura. Deixo os comentários para quem quiser falar agora. Eu queria só complementar rapidamente. Eu acho que a fala do Carlos foi muito clara, mas eu acho que tem um ponto também adicional, que eu acho que o armazenamento ele vai mudar o perfil do consumidor. O consumidor ele vai se tornar mais ativo nesse complexo sistema energético na medida em que ele vai começar a fazer uma gestão da sua própria energia. Mesmo em pequena escala, né, ele, ao somar aos demais consumidores, ele vai, ao mesmo tempo, trazer maior complexidade para o funcionamento desse sistema como um todo,
mas ele muda o papel de consumidor, ele deixa de ser apenas um sujeito passivo, como a palavra consumidor significa, né? Ele passa, na verdade, a ter uma interação mais ativa com a gestão energética própria e do próprio sistema. Perfeito, Fernando. Vou poder acrescentar então, Raul? Claro. Quando a gente fala de armazenamento, em geral, se associa imediatamente a baterias, né, eletroquímicas, mas a gente tem que lembrar também que existem outras formas de armazenamento. E no Brasil, principalmente dada a predominância hidrelétrica na matriz, muitas delas com reservatório de acumulação, essas são a nossa principal bateria atualmente, tanto para aplicações, principalmente para aplicações de grande porte, né, centralizadas. Então, elas já permitem o armazenamento da energia e, com isso, uma operação do sistema de forma mais segura e a preços competitivos, né? E quando a gente fala de outras tecnologias de armazenamento, a gente tem, por exemplo, as hidrelétricas reversíveis, que no mundo, em termos de capacidade instalada, são atualmente a principal forma de armazenamento, né? Mas falando especificamente de baterias eletroquímicas, os benefícios, eu entendo que eles vão depender da aplicação, porque a gente tem aplicações centralizadas de grandes blocos de bateria que podem ser instalados junto a usinas, por exemplo, de geração não controlável. As baterias elas podem ser instaladas também de maneira distribuída, ou seja, atrás do medidor no consumidor final. E existem também aplicações em sistemas isolados, por meio da hibridização com outras fontes, né, diesel, solar. E nos nossos estudos na EPE, a gente já enxerga uma aplicação até mais imediata, com a viabilidade econômica bastante pronunciada já. Então, acho que o legal é a gente enxergar os benefícios das diferentes formas de armazenamento e das diferentes aplicações que elas podem ter também. Perfeito, Gustavo. É que geralmente quando a gente fala em armazenamento de energia, principalmente na geração distribuída, a gente imediatamente associa com baterias eletroquímicas, tá? Por quê? Porque é aquela coisa, é distribuído. Então, não se pensa num grande reservatório, num sistema bombeado, compressão de ar, outros sistemas de grande porte, tá? Então, imediatamente, essa associação com as baterias eletroquímicas é natural, digamos assim. Mas mesmo na perenização desses sistemas de geração eólica, fotovoltaica, eu vejo que o Brasil tem grande possibilidade ou oportunidades de investir em sistemas grandes de armazenamento para não ficar naquela dependência climática de chuvas para manter reservatórios cheios. Nós não temos muitas opções de grandes estações de bombeamento, tá? Para fazer as usinas reversíveis, como é realmente muito utilizado no mundo todo. Então, eu vejo que o Brasil tem muito a ganhar na utilização dessas tecnologias de baterias. Mas ainda quero ouvir o nosso amigo o deputado Vitor Lippe. Tá? Bem, nós estamos falando aqui de geração distribuída e aí, sem sombra de dúvida, eu avalio que a energia solar é a grande novidade do século XXI. Ela é disruptiva, porque, diferentemente de anteriormente, você vai produzir a sua energia e, para nossa sorte, quando a gente fala em consumidor aqui, nós temos duas questões. Primeiro, que nós temos uma das energias mais caras do mundo, o que é hoje difícil, porque uma parte do recurso das famílias brasileiras e das indústrias, das empresas, acabam indo para, vamos dizer, reduz a competitividade do Brasil, né? Aumenta os custos das famílias brasileiras. Então, algo que venha baratear já é essencial. Mas a gente sabe que nós só vamos ter o sistema ideal com armazenamento, porque daí vai dar essa perenização e o que a gente vem acompanhando é que nós estamos tendo um barateamento progressivo, né,
desses acumuladores, e isso vai ser muito importante para a sociedade como um todo, e em breve nós vamos ter grandes mudanças em função dessa nova energia, que por sinal o Brasil de novo tem uma grande oportunidade por conta de que esse insumo, né, essa matéria-prima sol aqui é muito, vamos dizer, nós temos isso em grande abundância no país, o que poderá atender grande parte das nossas necessidades a um custo muito menor. Obrigado, Vitor. Caro amigo Hildo, eu só colocaria uma questão que muitas pessoas pensam que com a bateria na geração distribuída poderia se desligar da distribuidora de energia elétrica. Mas isso é um erro, porque, na verdade, a gente pode até produzir uma quantidade a maior de energia e despachar essa energia numa hora onde é que for o preço melhor, né, para o nosso vizinho, por exemplo. Então, todo mundo já falou todas as vantagens, realmente esses benefícios, mas vai dar bastante possibilidade de a própria produção de energia ser despachada num horário que ajude a rede elétrica. Nós temos que nos unir, o sol nasceu para todos, como eu digo, a energia. Existem muitas formas de armazenamento, todas são complementares, né? Existe o gás, né? A geração com as térmicas, né? Que vai dar a nossa base, se faltar água, nas hidrelétricas, mas também a energia química pontual, né? E teria essa complementaridade, quer dizer, ninguém pode dispensar o outro. Todos temos que nos unir para o progresso desse nosso imenso Brasil, que é maravilhoso. Perfeito, Hildo. Bom, apesar de estarmos falando de potencial no Brasil, eu gostaria que cada um de vocês comentasse um case de sucesso, seja de políticas públicas, tecnologias, etc., de qualquer lugar do mundo que mostre o potencial dessa aplicação. Quem gostaria de começar? Eu posso falar do case de sucesso, que é a PHB, justamente aí com o CPQD, a CETEP, né, no PID da chamada da ANEEL 21, né, de armazenamento de energia. Estamos com o IE da USP, né, onde temos um container de bateria, né, para fazer os serviços ancilares de rede, né, regular frequência e tensão, vamos dizer, antes do medidor, né? Quer dizer, existe essa aplicação. Então, está se produzindo, por exemplo, um estudo para dar base, né, para a própria ANEEL, né, ter uma regulamentação para a gente poder instalar isso, que a gente está criando cultura, né, para poder, com um sistema pequeno, são 100 kWh, tá? 200 kW, 100 kWh de bateria, né, com mais 100 kW de inversor híbrido bidirecional, né? E esse estudo, vamos dizer, vai permitir a gente criar a base da regulamentação, o que a universidade está fazendo. E também a absorção de tecnologia através do CPQD e a PHB, nessas parcerias que temos da indústria com o Centro de Desenvolvimento, para a gente, vamos dizer, dominar como é que se controla essa bateria, tá? Quer dizer, como é que a eletrônica controla essa química para não explodir. Então, esse trabalho de sucesso está sendo feito, pode, todo mundo quiser ver, está exposto aí na USP, já está funcionando. Eu acho que é um bom exemplo que o país tem, tá? Perfeito, Hildo, obrigado. Eu queria complementar, aproveitar esse gancho dado pelo Hildo aí, em relação à chamada 21, e já puxar também a chamada 22, que conversa com isso, que diz respeito aos veículos elétricos, né? Então, eu acho que a gente vai observar nos próximos anos, no curto prazo aí, resultados muito interessantes do ponto de vista do armazenamento, que está relacionado à chamada 21, como esse exemplo colocado, e vários outros projetos que estão na apresentação que eu fiz também, e a chamada 22, onde a gente tem uma interação das baterias dos automóveis, colocando energia na rede, e tem também sistemas de armazenamento atrás das estações de recarga dos eletropostos, né? Então, acho que começa a aparecer uma figura, um novo personagem nessa história, que é o armazenador, quer dizer, um outro elemento importante
que o regulador está observando o que está acontecendo e vai ter que se deparar com isso no curto prazo também para regulamentar esse novo potencial de negócio, né? E na criação de novas cadeias produtivas locais, inclusive, que vão estimular o desenvolvimento nacional. Perfeito, Fernando. Bastante oportuno essa sinergia que a ANEEL promoveu nas duas chamadas sequenciais, a 21 e a 22. A 21 tratando sobre armazenamento de energia, a 22 tratando sobre veículos elétricos, mobilidade elétrica, porque, no fundo, eles vão ter que ter uma regulamentação, uma regulação bastante cooperativa, tá? Então, eles vão coexistir e vão interagir muito. Então, tem um bom trabalho pela frente a agência para poder fazer esses alinhamentos. Se me permite, Carlos? Casos de sucesso, eu escutei alguns aí, e eu queria... Primeiro, um caso de sucesso muito importante foi a determinação, por exemplo, do governo americano, em 1980, quando, em função de crise de petróleo, cria uma política pública para substituir térmica com usinas reversíveis, foi citado, inclusive, agora pelo Gustavo, que é um dos temas fortes dentro da nossa associação. O Brasil teve a primeira e única usina reversível do mundo e nunca mais fez mais nenhuma. Os Estados Unidos, em 1980, conseguiu colocar quase que 150 gigawatts substituindo térmica. E hoje a gente tem alguns problemas em termos de sistema, como a cascata do São Francisco, com a inserção maciça de eólica e solar, e a gente hoje abre ciclo de térmica para tentar regular o sistema. O ONS pena com isso. Então, é um caso de política pública muito interessante. Eu citaria um outro caso de política pública, que foi uma batalha judicial durante anos do FERC nos Estados Unidos, que foi conseguir fazer o processo de demand response nos Estados Unidos, que tem muito a ver com armazenamento de energia, porque a resposta pela demanda é na hora que eu entrego a demanda para o sistema e assim beneficio o consumidor e beneficio o sistema a preços muito menores. Um caso muito grande de sucesso do ponto de vista comercial é um caso no Havaí, em que sistemas integrados híbridos solares, eles inclusive cobrem conta do sistema, a preços de $100 o megawatt-hora. Esses sistemas, não só no Havaí, como nos Estados Unidos e na Ásia como um todo, já levam a sistemas de geração muito mais baratos. Então, esse caso da ilha de Kauai, no Havaí, bate preços de $150, $160 em termos de geração de energia, que, convenhamos, é um preço muito barato. No Brasil, eu gostei muito da citação do Fernando, eu participei muito da chamada 21. Eu queria citar que é um grande caso de sucesso, a chamada 21, a chamada estratégica 21, numa época de crise, numa época que isso era quase que uma coisa não entendida no Brasil em termos de tecnologia, armazenamento de energia. Muita gente achava que era alguma coisa para daqui a 50, 200 anos. O Brasil teve uma chamada estratégica que simplesmente colocou 405 milhões e 21 projetos que hoje estão redundando em diversos tipos de tecnologias e desenvolvimentos que estão aparecendo. E do ponto de vista comercial, o Brasil hoje tem muito caso de sucesso. Muitos consumidores aí com sistema de 150 kW em termos de ponta, caso de sucesso, inclusive, na ilha de Fernando de Noronha, de sistemas híbridos solar com bateria, reduzindo o consumo de óleo diesel. Caso de sucesso no Pantanal Mato Grossense, em comunidades isoladas, enfim. Isso hoje já mostra que, comercialmente, em termos de política pública, já se caminhou muito e tem muito a se fazer ainda. Ok, obrigado, Carlos. Bom, os colegas já citaram bem, né, lembraram bem um exemplo dos P&Ds da ANEEL, que ajudaram a trazer um conhecimento importante aqui para o Brasil, né? Falando de exemplos internacionais, tentando trazer alguns, e falando especificamente de baterias eletroquímicas, né? A gente pode citar um leilão do Reino Unido que aconteceu há poucos anos atrás para a contratação de serviços ancilares.
no qual soluções de armazenamento se sagraram vencedoras também, competindo com outras tecnologias, um exemplo interessante. A Austrália também, né, que é uma referência sempre que a gente fala de bateria, por ter o exemplo da instalação de uma bateria de grande porte, ajudando tanto na inserção de eólica e de solar, mas também a resolver questões elétricas. E mais recentemente tem também um leilão da Colômbia, que foi para a contratação de bateria voltada para resolver a insuficiência da rede de transmissão em uma região específica, né? E aproveitando e concordando com o que o Carlos colocou, na EPE nós temos algumas publicações recentes sobre usinas reversíveis e resposta da demanda, em que a gente enxerga que essas soluções elas têm um potencial interessante para o Brasil também. Excelente, Gustavo. Vitor? Bem, eu vou fazer um comentário de uma forma um pouco mais ampla, viu, Raul? Eu não sou um profundo conhecedor técnico da área, mas como foi falado aqui em política pública, isso me interessa, né? Isso interessa a todos nós, estamos no parlamento e no governo brasileiro. E a nossa preocupação é fazer o uso estratégico dos recursos que nós temos. Primeiro que nós precisamos valorizar mais a questão da pesquisa e inovação no Brasil. Precisamos valorizar mais a pesquisa aplicada. O Brasil é um dos países, Raul, que mais produz produções acadêmicas, artigos acadêmicos do mundo. Nós somos o 13º, parabéns. Mas quando você fala em inovação, em transformar isso em tecnologia, ou então em ter realmente patente, aí nós caímos para 64, 66, quer dizer, nós precisamos estar tendo mais utilização estratégica dos recursos. Nós não temos muito, mas mesmo o pouco que nós temos é muito pulverizado. Eu acho que o grande aprendizado que nós temos aí é o aprendizado de trabalhar em rede. Isso, inclusive, aconteceu na pandemia. Nós fizemos coisas extraordinárias aí em pouco tempo, porque as instituições passaram a trabalhar em rede para encontrar soluções. Eu acho que isso é um aprendizado, inclusive, da pandemia. Temos que trabalhar em rede, temos que ter mais chamadas como essa de financiamento de pesquisa, mas eu acho que essa visão estratégica de juntar os melhores para conseguir acelerar a resposta, né, e a busca da aplicação do resultado, quer dizer, transformar conhecimento não apenas em artigo acadêmico, mas em PIB, em produto interno bruto, em emprego que o Brasil e competitividade que o Brasil tanto precisa. E essa aplicação prática, é lógico que vai trazer bons resultados e também vai gerar certamente muitas produções acadêmicas aí, né? Muitos artigos. Então, acho que era essa a importância da política pública, porque o governo tem que participar disso de uma forma estratégica. Tem que ter visão de futuro. E é lógico que pode ser feito muito mais do que está sendo feito hoje. Eu não tenho nenhuma dúvida, até pela importância do tema. Perfeito, Vitor. É importante a sua presença lá no parlamento para levar essas demandas também lá para dentro e fazer fermentar e fomentar essa parte de políticas públicas que redundem em benefícios para o Brasil de um modo geral, tanto para o consumidor quanto para o próprio setor de energia elétrica. Tá? Eu achei interessante, o Gustavo acabou comentando, mas o que eu vejo como o maior case de sucesso mesmo na parte de armazenamento de energia, com baterias específico, é o caso do sul da Austrália, tá? A bateria lá em Hornsdale, da Tesla, que em 2 anos ela se pagou, tá? Fora os benefícios que ela gerou para a comunidade toda que ela estava atendendo. Fruto disso, eles já cresceram ela no final do ano passado em 50%, que era 129 megawatt-hora, já foi para 150 megawatt-hora, tá? A potência já foi para 190 megawatt de potência do sistema. Então, é uma coisa que eu vejo que é uma clara indicação de um case de sucesso. Tá? Quando ela foi instalada, não era tão barato quanto é hoje. Ela foi contratada em 2017, instalada em 2018. A gente teve uma queda significativa de preço das baterias nesses últimos 2 anos, 2, 3 anos. Tá? E mesmo assim, em 2 anos, ela se pagou
a ponto de justificar uma ampliação em 50%. E agora a Califórnia também está colocando, já começou a montagem de um sistema que vai chegar a 1 gigawatt-hora de capacidade. Tá? Então, eu digo que é uma tecnologia que já não digamos, trial, não é experimental, ela veio para ficar mesmo, tá? E estabelecer as suas áreas. Tá? E falando em tecnologia, na opinião de vocês, quais as principais tecnologias e com melhor potencial de armazenamento que estão disponíveis no mercado? Já ouvi, o Gustavo fez algumas considerações, mas eu queria ouvir a opinião de todos. Tá? Gustavo, você quer começar puxando? Posso começar então. Bom, vou tentar não me repetir, né, sobre a questão de que o armazenamento envolve não só baterias, mas a questão é justamente essa, né? E que as hidrelétricas no Brasil são a principal forma de armazenamento que nos garante uma operação segura, confiável e a um custo baixo, né? Mas a gente tem falado muito de baterias eletroquímicas, sobretudo as de íons de lítio, muito em função da queda de custos que essas baterias têm experimentado recentemente e as projeções de diversas instituições apontam que essa queda vai continuar acontecendo, e isso deve ser muito impulsionado pelo mercado de veículos elétricos, né, que está havendo um investimento maciço nessas baterias, o que o setor energético tende a ganhar com isso também, seja pela redução de custos mais imediata, seja pela a segunda vida dessas baterias dos veículos elétricos, que quando não servirem mais para aplicação automotiva, podem ter ainda sua vida útil para aplicações elétricas, energéticas, né? Agora, o cuidado que a gente tem que ter no caso das baterias, que embora se fale muito das baterias de íons de lítio, é evitar o chamado lock-in, né? O trancamento tecnológico, em que se decide por uma determinada tecnologia e se perde o possível benefício de outras tecnologias, né? Então, na EPE, nós temos falado muito no conceito de neutralidade tecnológica, de apontar os requisitos que o sistema precisa e, com isso, permitir com que diferentes soluções e tecnologias compitam pelo atendimento desses requisitos. E não poderia deixar de falar também, né, falando em tecnologias para o futuro, muito está sendo discutido atualmente sobre o hidrogênio, que ele tem muitas aplicações, uma delas é inclusive o de armazenamento de energia. Ou seja, se produz hidrogênio a partir de diferentes fontes, por exemplo, e esse hidrogênio ele pode ser usado para atendimento a requisitos nos momentos de maior demanda, né? Como uma bateria eletroquímica também. E aí a gente tem também essa discussão, não só do lock-in tecnológico, mas é uma discussão ainda maior, porque envolve diferentes indústrias, siderurgia, petroquímica, enfim, e diferentes usos, não só elétricos, mas também químicos. Então, é um baita desafio aí pela frente também. Com certeza. Obrigado, Gustavo. Hildo? Olha, o que eu poderia completar aqui em relação à superbateria ainda não existe, né? Infelizmente. Infelizmente não temos, vamos dizer. A bateria, vamos dizer, está todo mundo desenvolvendo para chegar nela. O armazenamento a custos de $100 por quilowatt-hora ainda, vamos dizer, já melhorou muito. Mas quando chegarmos a $10 por quilowatt-hora, com certeza vai haver uma revolução. Tá? Sim. As novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, eu acho que vocês são mais especialistas do que eu para falar nisso, mas até teve um fundo de venture capital aí captando dinheiro no Brasil para desenvolver isso. Eu acho que o Brasil precisaria, né, a academia, né, o governo e todos nós fazermos o esforço para ainda dar tempo, né, da gente conseguir desenvolver a química, né, que vai dominar esse mercado de armazenamento. O Brasil não pode ficar de fora disso. A célula de lítio-íon,
a bateria, a próxima geração que está vindo, o Metal Air, né? Quer dizer, precisamos ter um cuidado especial nisso, porque senão a gente vai ficar só importando produtos e vamos ser um depósito de produtos importados e só vamos fazer aplicação. Mas eu acho que nós temos, como diz, a quinta população do mundo, realmente, como falou o deputado Lippe, e nós não podemos perder esse bonde. Essa é a minha observação. Obrigado, Wildo. Já que foi citado, Vitor, quer comentar? Olha, eu acho que eu vou passar essa, viu? Porque essa é muito específica, essa pergunta, né? Das novas tecnologias de acumuladores, mas eu concordo totalmente com o Wildo, que falou, nós precisamos aproveitar melhor o conhecimento, porque essa é a maior riqueza da humanidade, o conhecimento. Nas últimas décadas, não teve nenhum país que se destacou, né, ou que se desenvolveu, que não tenha sido através do conhecimento da ciência e tecnologia. Então, essa decisão estratégica do Brasil é fundamental. A gente definir, não dá para priorizar tudo, mas vamos priorizar aquilo que nós sabemos, né, que vai dar grande impacto para reduzir o custo do Brasil, para trazer desenvolvimento, trazer empregos, cadeias tecnológicas para o país. Portanto, eu concordo em grau e em número com você, e lembrar que uma outra riqueza do Brasil é exatamente o mercado, né? Você sabe que só existe produto onde existe mercado. Nós temos o quinto maior mercado consumidor do mundo. É isso aí, Wilton. Perfeito, Vitor. Obrigado. Carlos? Bom, falando de tecnologias maduras, sem dúvida nenhuma, hoje, usina reversível é uma tecnologia madura, principalmente no Brasil. Se nós visitarmos as fábricas dos nossos fabricantes de turbinas, nós vamos ver que eles estão entregando turbinas, rotores reversíveis para usinas de 2 GB da China, reformando usinas reversíveis no Canadá, nos Alpes suíços, na França, assim por diante, nós mesmos aqui não fazendo absolutamente nada com essa indústria, né? Sem falar da excelência da engenharia nacional na parte de hidráulica. Então, é uma tecnologia extremamente madura e a gente faz isso para o mundo inteiro, menos para o Brasil. Eu quero sempre estar enfatizando esse ponto. A segunda a tecnologia madura são realmente todos os tipos de bateria. A bateria não é novidade para ninguém, independente de porte, porque nós estamos falando de célula, então, sistemas de 80 megas, sistemas de 100 megas, sistemas de 200 kW, eles estão disponibilizados em diversas tecnologias de bateria e muitas empresas no Brasil estão inseridas nesse contexto sem nenhum tipo de novidade. O hidrogênio, sem dúvida nenhuma, foi citado, se não me engano, pelo Gustavo, é uma coisa que a gente está vendo pipocar em diversos lugares do mundo. Hoje já representa, em termos das grandes feiras internacionais de armazenamento, 30% da feira em termos de colocação disso no mercado. O Brasil tentou, há 2 anos atrás, um pouco em termos de tecnologias de volante de inércia, volantes mecânicos de altíssima tecnologia, principalmente nos metrôs de São Paulo e Rio de Janeiro, quando uma composição chega, carrega o volante para que dispare uma composição que saia, mas isso ainda é uma tecnologia que está cara e ainda com alguns problemas em termos de manutenção. E algumas outras tecnologias de supercapacitores e injeção de gás, como se usa muito em minas de carvão na Alemanha, são coisas que, para nós, no nosso estágio, a gente tem muito a oferecer em outras tecnologias mais maduras agora. Perfeito, Carlos. Muito obrigado. Fernando? Ficou difícil ficar para o final, porque já falaram tudo, né? Você pode concordar com todo mundo. Eu concordo com todo mundo e eu gostaria de incluir também assim, os estudos com a bateria de sódio, que está sendo feito por Itaipu, né? Hidrogênio, a gente já tem algumas experiências da chamada 21 também, de armazenamento. Em relação ao lítio e aos veículos elétricos, isso vai ser um impulso violento para isso. E nós temos excelentes reservas de lítio aqui no Brasil. Sim. Então, aí eu volto a cutucar o deputado aí em relação a isso. Quer dizer, nós precisamos montar cadeias produtivas que vão desde a matéria-prima do lítio até o veículo elétrico, até o consumidor lá na ponta. Nós temos uma grande oportunidade de desenvolvimento econômico que passa por aí,
né? E a gente não precisa, como o Gustavo colocou assim muito bem, fixar em uma dessas tecnologias. A gente pode usar todas elas, né? Nós temos grandes potenciais, e inclusive de hibridização dessas diferentes tecnologias, né? Então, a gente não precisa nem achar que uma é mais importante com a outra, criar ranking, não. A gente pode fazer tudo junto e combinado. Eu acho que essa seria a minha contribuição. Obrigado. Perfeito, Fernando. Obrigado. Mas temos visto a entrada e investimento de grandes empresas nesse promissor mercado brasileiro de armazenamento de energia. Na opinião de vocês, quanto tempo vai demorar para que armazenamento seja uma realidade no Brasil? Hildo? Bom, da minha experiência, desde 2015, em termos de geração distribuída, a gente fez umas 5.000 cotações e vendeu 50 sistemas. Quer dizer, o mercado não está absorvendo ainda. Por quê? Porque o preço da bateria, onde tem ciclagem diária, que seria de lítio-íon, é muito caro. Quer dizer, eu vejo, né? Vamos dizer, a gente apostou em desenvolver o BMS da bateria de lítio-íon em 2015, né? Projeto BNDES, né? CPQD, PHB, mas a gente tem o desenvolvimento pronto, mas a fabricação disso, como é que vai se fazer? Precisa de escala, né? O que nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha? Então, é uma questão de... Eu sempre pensei, primeiro é o ovo, tem que chocar para nascer o pinto, né? Então, a gente faz o desenvolvimento e fica esperando ele crescer e se consegue vender. Mas o timing, né? Realmente, eu estou observando na prática, né? Na minha opinião, vamos dizer, vai deslanchar em 2025, com a entrada do veículo elétrico. É o veículo elétrico que vai dar volume para poder, vamos dizer, o armazenamento se beneficiar. Eu vejo essa como a única saída. Não tem como competir com o chinês sem escala. Saber fazer, a gente sabe. Escala, o país tem, de pessoas, de consumidores, mas eles têm a escala global. Nós não estamos brigando numa escala de um mercado de 1, 2%. Nós temos que brigar por uma escala global. Se quiser entrar no negócio, é que nem produzir frango para exportação para o mundo. Não dá hoje para colocar dinheiro, a não ser que tu tenha competitividade global. E isso é uma briga de um país contra um outro país. Não é mais uma briga só de empresas, gente. Não dá mais certo. Uma vez era tudo liberal, uma empresa briga com a outra. Com o modelo chinês, ele é um trator, é um exército chinês de empresários invadir o mundo. E eles têm a escala global, não é só a escala da China, que já é grande. Então, eu observo isso. Se o Brasil, vamos dizer, tiver benefícios para começar o assunto aqui, começa, mas não pode proteger demais a criança com uma reserva, porque depois não tem preço. Quando abrir numa caneta, acabou a indústria. Essa é a minha observação. Obrigado, Hildo. Fernando, para não ficar por último. Que ótimo. Eu acho assim que, como eu falei antes, vai entrar esse novo personagem do armazenamento, né? Nós temos um timing regulatório, na verdade, que é coisa de 1 ou 2 anos aproximadamente, a gente consegue, da nossa parte, empurrar o carro para andar, né? Quer dizer, nós estamos fazendo todos esses trabalhos inovadores, como assim o deputado colocou antes. As últimas chamadas que a ANEEL fez foi para desenvolver protótipo no mercado. Não é mais a publicação dos papers, etc. É um subproduto desses novos desenvolvimentos. Então, a gente já está procurando que a indústria participe do projeto de formação de uma inovação no mercado. Quer dizer, porque a indústria dá o lastro para que isso, de fato, vá acontecer, né? Então, esta parte a gente sabe tem feito já, isso já está acontecendo, né? Do ponto de vista de rito regulatório, é coisa de 1 ou 2 ou 3 anos a gente consegue criar o regulamento, mas a gente precisa estimular mercado, e para estimular mercado,
aí sai do nosso âmbito regulatório e a gente passa para o âmbito de política pública de desenvolvimento da indústria nacional. Aí já é plano de desenvolvimento regional, é fortalecimento da indústria nacional, cadeia produtiva, etc. Da nossa parte, a gente está fazendo o que a gente pode, mas a gente precisa, talvez, de um plano de desenvolvimento industrial que enxergue todas essas capacidades que nós estamos falando aqui e que dê aí vazão para elas. Perfeito, Fernando. Vitor, nessa linha do que o Fernando colocou, como que o parlamento pode estar colaborando para alavancar esse mercado que, como o Wildo disse, não adianta a gente ter o conhecimento, a tecnologia, as pessoas para fazer, se a gente não tiver o mercado para vender, a gente não vai conseguir alavancar a indústria. Tá? Então, a ANEEL ajuda a indústria nos projetos de chamada estratégica a adquirir essa capacitação, mas se o mercado não tiver, de certa forma, preparado, ou de certa, eu não queria usar a palavra incentivado, mas, no fundo, é isso. Se ele não tiver incentivado por legislações adequadas, eu acredito também que a gente fica no impasse. Como você vê isso? Eu concordo totalmente com essa preocupação, viu, Fernando, de que o governo e o parlamento têm um papel fundamental nisso. Se nós pensarmos nas indústrias individualmente, elas vão ter uma capacidade. Se você pensar num país importante como o Brasil, que tem indústrias de qualidade, nós não estamos falando de um país qualquer, não estamos falando da África, nós estamos falando de um país que tem a 9ª indústria mais forte do mundo, que já foi a 6ª maior indústria mais forte do mundo. Hoje, o setor de bens da Abimac, por exemplo, de bens de capital do país, nós exportamos 40% do que nós produzimos, 40%. Então, quem fala que a indústria nacional não tem qualidade, não conhece a indústria nacional. E desses 40%, metade disso vai para os Estados Unidos e para a Europa, que são os mercados mais exigentes do mundo. Então, o Brasil tem qualidade. É preciso fazer política de reindustrialização do país. Nós não podemos ter o pior sistema tributário do mundo, o maior custo de folha de pagamento, né, sobre encargos de pagamento do mundo. Né? Nós não podemos ser um dos países mais burocratizados, né, mais de custo. Né? O custo do Brasil hoje representa 22% da nossa produção, ou seja, aqui é 22% mais caro produzido que lá fora. Como é que nós vamos conseguir um mercado global, né, se aqui é mais caro produzir? E isso não é culpa da indústria, é culpa de política. Né? Nós precisamos simplificar o Brasil, reduzir o custo do Brasil. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, não são só as leis, é a vontade política de fazer, mas principalmente a visão estratégica do país. Em algumas áreas, o Brasil deu prioridade. O agro está aí, nós estamos indo muito bem. E isso está salvando o país, né? Sem sombra de dúvida. Nós temos aí vários setores que o Brasil é o número 1 ou o número 2 em tecnologia no mundo. Agora, no setor de indústria, nós perdemos competitividade global nas últimas décadas, exatamente porque não pagamos os impostos mais elevados do mundo. Eu comentei aqui, acho que rapidamente, no mundo, a média de pagamento de imposto sobre a indústria é 22%, 23%, 24%, porque eles usam o IVA, que é a mesma alíquota para serviços e indústria. Aqui, a indústria brasileira paga 44%, 45% de imposto, o dobro do que nos outros locais. Aí você vai falar, não, mas quem paga é o consumidor. Não é bem assim, porque esse produto fica mais caro efetivamente, as cadeias produtivas ficam mais caras e a gente não consegue desonerar o investimento e o produto a ser exportado. Portanto, nós precisamos de uma revisão da reforma tributária, que é fundamental para isso, e definir alvos estratégicos no país. Se a gente definir, porque oportunidade nós temos, foi dito aqui o silício, nós somos os maiores produtores do mundo de silício, né? Então dá para ter a cadeia produtiva inteira da solar. Nós mandamos silício para a China, né? Leva grande parte do silício do Brasil para lá, e depois nós compramos uma fotocélula, quer dizer, não tem cabimento isso. Mas por quê? Porque falta, inclusive, segurança dos investidores para montar aqui. Nós até teríamos escala para fazer isso,
Por sinal, os países menores não têm, o Brasil teria, mas falta o quê? Falta segurança, falta definir algumas linhas estratégicas de desenvolvimento do Brasil. Essa visão estratégica do país talvez seja um dos maiores problemas que nós temos. Nós não conseguimos aproveitar bem o potencial que a gente tem. Portanto, essa visão estratégica, a definição das prioridades no país, a pesquisa em rede, a reindustrialização do país, acreditar que a indústria também é fundamental. O agro é muito importante, mas a indústria é essencial também para o desenvolvimento do país. Então, a política pública faz toda a diferença. É ela que, na verdade, faz a maior diferença ao longo do tempo, porque ela direciona os recursos do país, ela dá segurança para os investidores, né? E ela consegue dar prioridade para aquilo que é mais importante para o desenvolvimento econômico e social. Perfeito, Vitor. Carlos, comentários? Bom, do ponto de vista de timing, eu sou um pouco sarcástico em relação a isso, porque para o consumidor que hoje paga R$2.000 na ponta de sistema, se eu começar a falar dessa parte primeiro, ele paga 1.200 no diesel, ele já paga mais barato para ter uma bateria. Então, isso aqui não depende de regulamentação. Na minha casa ou nesse consumidor, ele vai colocar a bateria como opção dele e não vai ter a demanda de ponta. Então, essa é uma coisa. A gente está vendo um movimento muito forte, mesmo com os preços que tem hoje. Há um movimento forte no Brasil de ex-tarifário, muita coisa entrando a nível de ministério de ex-tarifário para partes de armazenamento de energia, exemplo daquilo que foi feito para o solar. Então, eu acredito que para parte desse mercado, 2021, 2022, vai estourar realmente o armazenamento de energia para esses segmentos. E o Fernando já bem colocou a parte de regulamentação dentro do GT de modernização da EPE, o Gustavo pode falar um pouco mais disso, em que inclusive está puxando a parte de serviços ancilares e a parte de regulamentação por parte da ANEEL. A gente tem aí mais ou menos 2 anos, porque isso aí vai depender da forma que eu vou comercializar serviço ancilar. A gente acredita que em 3 anos isso aí vai ser uma realidade em diversas tecnologias de armazenamento de energia nos sistemas de transmissão. Então, eu concordo muito com uma coisa que está sendo colocada, que eu queria chamar a atenção. Problema de energia renovável, problema de armazenamento, tudo inserido, é um problema de uma nova geopolítica, a exemplo daquilo que está sendo discutido em relação ao multilateralismo. Tem um trabalho no site da ABAC que nós fizemos para energia renovável e armazenamento de energia, está no site da ABAC. A geopolítica nova hoje, ela define quais os mercados, quem vai participar disso e quais os benefícios que algumas sociedades vão ter. Quem não olhar do ponto de vista de política pública, a geopolítica internacional, onde que estão os metais raros, quem que vai ter isso, o domínio disso, quem que vai produzir, vai espernear e vai conviver com velhas tecnologias. Então, eu convido vocês a visitarem esse trabalho que está no site da ABAC e entender que, do ponto de vista de política pública para desenvolvimento do mercado, passa por uma revisão da geopolítica nacional e internacional a respeito do tema. Ok. Obrigado, Carlos. Gustavo? Bom, Raul, essa pergunta, acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Quanto tempo vai demorar para o armazenamento se tornar realidade? E aí, bom, eu vou focar a resposta, obviamente, nas baterias, né, eletroquímicas, e separar em 3 aplicações diferenciadas. Primeiramente, se a gente falar em aplicações centralizadas, de grande porte, eu acredito que o desafio está na competitividade dessas soluções frente às demais. Então, existem outras tecnologias que podem prestar serviços similares aos que a bateria faz. A gente pode falar aqui de resposta da demanda, como já foi falado, hidrelétricas convencionais, hidrelétricas reversíveis, termoelétricas flexíveis, a gás natural, por exemplo. E uma discussão que a gente trouxe no PNE 2050, o Plano Nacional de Energia, que está em consulta pública, que o desafio, no caso do Brasil, é como lidar com a abundância de recursos. Não nos faltam recursos naturais e tecnologias para fazer frente aos desafios que a gente vislumbra para os próximos anos. Então, o desafio é como gerenciar tantas alternativas, né?
E aí, como nós temos tantas opções, talvez as baterias elas tenham uma dificuldade maior de competitividade frente às demais soluções. Mas pensando em soluções distribuídas de baterias atrás do medidor, no PDE 2029, no capítulo 9, nós fizemos uma análise de competitividade das baterias atrás do medidor, seja para o consumidor que está na tarifa branca, seja para aquele consumidor que vai substituir o diesel que opera na ponta hoje, ou seja para o consumidor que tem a tarifa hora sazonal, né? As nossas análises mostraram que a gente não enxerga a viabilidade econômica ainda dessas soluções. Porém, o que a gente está vendo na prática é que essas soluções já estão acontecendo. Carlos citou alguns exemplos aqui, né? A gente tem algumas empresas que já instalam esses sistemas hoje. E isso pode nos levar a duas reflexões. Uma é que as nossas premissas de custo já estão defasadas, pode ser que os custos estejam caindo mais rápido do que o que nós estimamos, ou dois, que a motivação desse consumidor em instalar uma bateria não passa simplesmente pela análise econômica, comparando o CAPEX da bateria versus a tarifa que ele vai pagar pela distribuidora. Pode haver outras motivações ali, seja de qualidade de energia, seja de imagem da empresa, enfim. O que acontece é que aplicações distribuídas já estão acontecendo e tendem a ganhar maior relevância. E uma terceira aplicação seriam sistemas isolados, que a gente está falando em quase todos na região norte, 99% atendidos por usinas a diesel caríssimas e subsidiadas. Nos nossos estudos, a gente já enxerga a viabilidade de baterias para esses sistemas quando conjugadas com sistemas fotovoltaicos para aumentar a penetração da energia solar e reduzir o consumo do diesel. Então, no nosso entendimento, é uma aplicação, na verdade, já imediata, que já se viabiliza. Então, e já tem aparecido alguns projetos nos leilões recentes e possivelmente nos próximos devem ganhar ainda mais importância. Perfeito, Gustavo. Estão me avisando aqui que a gente está com o tempo já chegando ao final, então vamos deixar agora para as considerações finais de vocês, rapidamente, o que quiserem falar sobre a parte da cadeia produtiva, como chegar ao consumidor final, distribuidor, integrador, fabricante, quais os gargalos, quais os potenciais que a gente pode ter no Brasil para acelerar esse processo. Então, queria ouvir as considerações finais de cada um de vocês, rapidamente. Tá? Vitor? Bem, Raul, quero agradecer, cumprimentar. Anotei várias coisas aqui, tá? A gente pode contar com o nosso trabalho no parlamento. Nós acreditamos muito nesse país, na indústria desse país, na capacidade de produção, nas riquezas que nós temos que precisam ser melhores aproveitadas, né? E que nós precisamos dar foco. Para vocês terem uma ideia, a complexidade do Congresso Nacional, viu, Raul? Só na área de telecomunicações nós temos mais de 4.000 projetos de lei sendo discutidos. É lógico que eu preferiria que fossem 4, em vez de 4.000. Mas o parlamento é assim, nós temos centenas e centenas de deputados que ao longo dos anos vão levando contribuições legítimas para a discussão da casa. E o que a gente espera muito, assim como a gente espera do governo, é dar foco no essencial. Eu acho que se a gente der foco naquilo que é fundamental, naquilo que é mais importante, certamente nós vamos conseguir os melhores resultados na aplicação dos recursos públicos, vamos dizer assim, dos melhores resultados que a gente espera no menor tempo. Então, conte com o nosso trabalho, com entusiasmo nessa área tão importante, agora de geração distribuída, aí com a energia solar. As baterias são muito importantes nesse processo e a gente espera poder viver em breve esse novo momento de redução de custo da energia do país, né? E, obviamente, da indústria nacional poder produzir aqui, para que a gente, em vez de um grande importador, a gente possa ser um grande exportador, porque tenho convicção, temos todas as condições para isso, mas nós precisamos definir com mais clareza as políticas para dar segurança para os investidores e para o mercado. Então, meus cumprimentos a todos vocês, continuem contando com o nosso trabalho no Parlamento Brasileiro. Obrigado, Lipe. Carlos? Bom, eu acho sempre uma satisfação muito grande contar com tantas pessoas desse gabarito para a gente ver o que está acontecendo e discutir esse assunto.
Do ponto de vista de gargalo, nós entendemos que depois existe um marco em termos de tomadas de decisão a nível de país. Depois da CP33, parece que existe todo um convencimento e uma união de atitudes em relação à modernização e a uma nova moldura regulatória para essas novas tecnologias. Então, aí nós temos visto isso por parte da EPE, um trabalho muito grande em diversos grupos de trabalho, a ANEEL com um processo muito forte em termos de novas regulamentações. A gente sabe que isso não acontece de uma hora para outra. Então, quando a gente fala disso em termos de sistemas grandes, o grande gargalo é resolver todo esse imbróglio dessa moldura nova que a gente está formando, e todo mundo sabe que vai ter um tempo para isso. Lembrando que uma conta hoje de CCC é uma conta que dói no bolso de todos nós, então nós temos que andar depressa com isso. Gostei, eu estava passando batido, o Gustavo citou os sistemas híbridos, né? A gente começou esse movimento lá naquele leilão de Roraima, capitaneado na época pelo MME, quando a EPE trocou toda a formulação de sistemas isolados da geração diesel por soluções de geração. Então, esse gargalo por aí passa por essa moldura regulatória. Do outro ponto de vista de indústria e de tecnologia, o Hildo pode falar bem melhor do que eu, mas a gente tem hoje um gargalo. Eu acho que o problema não é se a usina é reversível, se é a bateria de lítio, se é a bateria de fluxo, o que vai ser? A gente tem um gargalo hoje que está na parte toda de desenvolvimento de software para isso. Por quê? Porque isso custa tanto para um sistema pequeno e custa o mesmo tanto para um sistema grande. Isso tem onerado muito uma série de orçamentos que está sendo feito em termos de sistemas. Então, essa cadeia produtiva, ela não pode se limitar a entender a célula de uma bateria ou alguma coisa. É entender toda a cadeia produtiva, como incentivar, como propiciar o desenvolvimento da cadeia no seu todo e não simplesmente naquilo que chama célula, porque isso é o mais barato desse processo no final. Então, eu acho que entender a cadeia produtiva, entender a forma que nós vamos colocar uma transição regulatória nisso aí a médio prazo, são os grandes gargalos e aquilo que vai fazer com que em 2 ou 3 anos a gente esteja andando isso aí de forma muito forte. Perfeito, Carlos. Gustavo? Bom, Raul, primeiramente, parabéns pela moderação do debate. Queria parabenizar também os colegas painelistas aqui pelas excelentes colocações. Foi muito legal aqui, foi um debate me deixou com muitas ideias aqui na cabeça já. E, bom, como mensagem final, né, eu queria, na verdade, convidar quem está nos assistindo a conhecer os estudos da EPE. Eu citei alguns deles aqui, como o PDE 2029. Já estamos trabalhando no PDE 2030, com a atualização de alguns números. Já publicamos alguns resultados parciais no nosso site. Temos também o PNE 2050, que eu citei, que está em consulta pública no site do Ministério de Minas e Energia, que traz ali uma série de desafios no futuro, com um olhar mais prospectivo. Queria comentar que nós publicamos recentemente 2 notas técnicas sobre usinas reversíveis, uma falando sobre a metodologia para inventariar locais potenciais, e também disponibilizamos em seguida uma ferramenta baseada em um modelo digital de elevação de terreno que possibilita a identificação de locais potenciais, e também publicamos alguns meses atrás uma nota técnica específica sobre armazenamento em baterias eletroquímicas, falando ali das diferentes aplicações. São soluções muito versáteis, podem ser usadas para prestar diferentes serviços para o sistema, tanto em escala centralizada de grande porte quanto distribuída, e falamos ali dos possíveis benefícios e desafios, né, dessas aplicações. E aí, como mensagem final, na verdade, acho que foi um pouco que eu coloquei ao longo das minhas falas, é que baterias eletroquímicas parecem sim ser uma solução muito interessante, com uma queda de custos expressiva e que podem contribuir para diferentes aplicações, mas para a gente lembrar também que existem outras soluções também de armazenamento que podem prestar serviços
similares e também tão competitivas quanto. E aí o nosso desafio é como lidar com tantas alternativas boas para o sistema. Perfeito, Gustavo. Muito obrigado. Fernando? Bom, inicialmente agradecer o convite a essa fala, né, a essa discussão com todos aqui tão bem qualificados, etc. A motivação do próprio evento, né, de vir com essa discussão que é urgente, né, a gente colocar essa discussão em pauta e a gente começar a construir agora a política que a gente sempre fala que precisa ter, a gente tem que fazer essa construção, na verdade, né? Do ponto de vista da ANEEL, a parte que diz respeito à tecnologia e aos estudos, essas duas últimas chamadas, a 21 e a 22, elas formam um conjunto de mais de um assim, bilhão de reais de investimento nos próximos 4 anos, né? Nós temos aí mais de 1.200 pesquisadores, até um pouco mais do que isso, voltados e com seus estudos querendo pensar soluções das diversas formas de se desenvolver essas tecnologias e de gerar os produtos aí no mercado, né? Nós estamos à disposição para construir essa política industrial, porque isso tem que ser feito pelo setor da indústria, mas a gente tem um serviço de suporte ancilar aí para essa política, estamos à disposição para essa construção, tá? E eu queria agradecer a oportunidade novamente, a ANEEL está sempre à disposição para sempre discutir esses assuntos relevantes. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Fernando. Meu caro amigo Wildo, a palavra da indústria para o grande finale. Bom, obrigado por me deixar para o final, mas o que eu quero dizer é que está no DNA da PHB o desenvolvimento de produtos, tá? Desde 1984, quando fundei a PHB em São Paulo, desenvolvendo as primeiras fontes do microcomputador, né? Todo o ciclo da telecom, e desenvolvemos também as aplicações para esta área, e agora nas energias renováveis. Em 2015, nessa parceria com as baterias de lítio-íon, eu digo o seguinte, que a gente tem que pensar sempre 5 anos na frente o que a gente vai fazer. Mesmo que agora, a bateria começamos há 5 anos atrás, ainda não está maduro o mercado, né? Para, vamos dizer, apenas umas poucas instalações está acontecendo com baterias lítio-íon. Mas eu sou um cara otimista, eu acho que nós vamos conseguir reduzir a densidade da bateria com o desenvolvimento no mundo, né, que está sendo feito grandes pesquisas, e o homem vai voar. Eu, com meus 65 anos, ainda pretendo chegar, acompanhar, ver isso, porque à medida que reduzir o peso da bateria e o custo, vai ficar viável a locomoção individual das pessoas. Hoje só tem uns brinquedinhos voando aí, mas é muito pesado, né? Mas eu digo que o mercado ele vai se estabelecer. Todas essas aplicações na área de armazenamento que podem ajudar os serviços ancilares de rede, tudo já se falou, são os grandes benefícios, tá? E estou falando mais sobre o armazenamento eletroquímico, porque ele tem a resposta rápida, né? Ele responde, se eu tenho um problema de falta de energia, o backup é imediato, né? Então, eu diria que eu aguardo essa evolução e estou trabalhando firmemente nisso. Conte com a PHB. Obrigado. Obrigado, Wildo. Bom, pessoal, quero agradecer imensamente a todos por ter atendido gentilmente o nosso convite, tá? Foi muito bom estar moderando esses ilustres integrantes dessa mesa, Fernando Campagnoli, Hildo Betti, deputado federal Vitor Lippe, Carlos Brandão, Gustavo Ponte. Meu muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui conosco, falando sobre armazenamento de energia, tá? Eu creio que a gente, nesse evento, conseguiu atingir o objetivo de tornar mais próximo do grande público
as evoluções tecnológicas, o novo por vir na parte de armazenamento de energia e o novo setor elétrico também, como ele está se desenhando. Tá? Eu quero agradecer imensamente esses momentos que eu tive aqui com vocês, agradecer também ao público que está nos assistindo, tá? E esperando que passe logo a pandemia para que a gente possa se abraçar e estar juntos novamente em breve. Ok? Muito obrigado a todos. Um abraço a todos aí. Um abraço, obrigado. Obrigado. Um abraço. E vamos esperar a vacina, né, Raul? Vai chegar. Vai chegar. Vamos esperar. Um abraço. Até mais. Até logo. Obrigado. Agradecemos assim aos participantes que fizeram parte dessa mesa de discussões. Ainda agradecemos em nome do grupo FRG Mídias Eventos ao CPQD e à ABGD por essa parceria.